Fique ligado, CBH, o canal de Belo Horizonte. Todo mundo vê, todo mundo gosta. Telespectador amigo, muito boa noite. Aqui estamos nós para mais um programa Gerações, nesta sexta-feira, quando nós estaremos entrevistando o Dr. José Rois, e cujo tema de hoje é um tema bastante polêmico, é o tema O Esporte Mata. E nós temos aqui a figura do Dr. José Rois, médico clínico, brasileiro, casado, médico especialista, quase 80 anos, não é isso, doutor José Rois? É. Formado pela Faculdade Nacional de Medicina no estado do Rio de Janeiro, em 1952, na mesma escola onde se formaram Miguel Couto e o professor Carlos Chagas. Sempre teve, além da arte de clinicar, sempre teve o hobby de escrever. Como escritor, acabou publicando até hoje 12 obras literárias. Sempre foi um analista crítico das práticas esportivas em nosso país. Daí nasceu a ideia de editar o livro O Esporte Mata, que é o tema do nosso programa desta noite. Dr. José Rois, muito boa noite. Boa noite. Dr. José Rois, para que a gente comece o programa, de acordo com o título do programa, O Esporte Mata, eu tenho certeza que a maioria dos nossos telespectadores querem fazer a mesma pergunta a qual eu vou abrir esse programa hoje. Por que o esporte mata, doutor José Rois, se todo mundo fala que o esporte é vida? Não, a resposta que eu tenho que dar para essa pergunta é que a vida, nem os médicos não sabem o que é a vida. De maneira que esse pessoal que mexe com esporte, eles querem ter vantagem na coisa, entendeu? Então fica inventando essas frases, né? Frases feitas. Só quer dizer que o esporte seria mais um marketing. Mas é um marketing. O esporte é uma coisa ruim, entende? Não há um esporte que seja útil. Ninguém pode me provar um esporte que não seja prejudicial à saúde. Então, quer dizer que o esporte não pode ser vida. Se todo o esporte é prejudicial à saúde, ele não pode ser vida. Mas o senhor, quando o senhor diz que o esporte, nesse caso, é prejudicial à saúde, seria no caso específico da prática exagerada do esporte ou algumas modalidades de esporte que são perniciosas? Não, são todas elas maléficas. Todas elas. Não é o excesso só, não. Todas elas são prejudiciais. Todo esporte, de uma maneira geral, é prejudicial. Quer dizer, isso praticado na forma... Quer dizer, a atividade ideal, a atividade benéfica, é você fazer longas caminhadas diariamente. Mas isso não é esporte, né? Isso aí é um hábito salutar. Um hábito salutar. Isso é considerado atividade física só? É, uma atividade física. Mas não uma prática esportiva. Não é. Isso é um hábito salutar. Você fazer longas caminhadas diariamente, isso não é uma... Agora, esse livro, Esporte Mata, isso. O destino dele é o seguinte, eu coloquei nas livrarias aí, algumas livrarias, uma delas vendeu 17 exemplares. O pessoal da educação física foi lá e o livro sumiu de lá. Eu dei esse livro para o Cesário, que é um dos diretores da editora O Lutador, para ele dar de presente para algumas pessoas que ele sabe que vai ler o livro. O pessoal da educação física foi lá e intimou e eles não pôde dar os livros de graça, mas não. Então ele deu os livros para a instituição de caridade. Quer dizer que eles não têm argumento contra o livro. E sabe que o livro é contra a educação física, que é uma coisa que eu acho que é uma bobagem muito grande. A educação física? A educação é uma bobagem tremenda. Quer dizer, essa educação física que é, por exemplo, oferecida e quase obrigada a ser praticada, aliás, obrigada a ser praticada pelos alunos. Eu acho isso é uma coisa
que não devia acontecer, você entende? Você acha que não é correta essa a forma de praticar essa educação física? Não é correta, porque não deveria usar essa coisa nos colégios, que isso é uma bobagem de educação física. Para que serve a educação física? Não serve para coisa nenhuma. Então, fica fazendo o aluno perder tempo, certo? O aluno perde tempo com isso. Aqui foi feito em Belo Horizonte, em 1984, foi feito vários ortopedistas fizeram uma pesquisa entre 40 mil crianças e notou que dessas 40 mil crianças, 8% tem desvio de coluna. Agora, qual é a criança que não tem desvio de coluna e que pode fazer educação física? Você não sabe. Quer dizer, então, porque você submeter todas essas crianças, e 8% é uma porcentagem muito elevada, muito elevada, quer dizer, quase que 1 em cada 10 tem desvio de coluna. Então, essa criança é preciso fazer algum exercício, mas para corrigir o defeito, mas que esse exercício deve ser determinado pelo ortopedista. Não é a educação física que fica. Quer dizer que o senhor recomenda, então, que as crianças deveriam, antes de praticar essa educação física dada nas escolas pelos professores, tidos como professores de educação física, elas deveriam passar obrigatoriamente pela mão de um ortopedista? Exato, mas para não correr risco de mas eu acho que antes disso deveria acabar com esse negócio de educação física, que para mim é uma bobagem. Eu acho que ela não acrescenta nada? Nada, absolutamente nada. O que ela acrescenta, a educação física? O quê? Não acrescenta coisa nenhuma. As autoridades... Faz o aluno perder tempo com aquela coisa. Está perdendo tempo. Na opinião do senhor, está perdendo tempo. Ela perde tempo. Agora, se o pai de uma criança que me procurar, eu dou um atestado para ela não fazer educação física. Quer dizer, o senhor, como médico... Dou educação para fazer 1 ano, 2 anos, ou até mais. O senhor está tão convicto nesse ponto de vista do senhor, que a educação física para os alunos é uma bobagem. É uma grande bobagem que o senhor se propõe, a dar uma atestada para ela não praticar educação física. Gratuito. Quem quiser, os alunos que quiserem da rede particular, da rede pública, é só procurar pegar meu endereço aqui. Pegar o telefone do senhor, o endereço, podem procurar que o senhor dá gratuitamente o atestado para não fazer educação física. Para livrá-lo dessa bobagem de educação física. Isso. Quer dizer que o senhor então está bastante convicto que a educação física não tem nenhum valor para a criança, no desenvolvimento, não ajuda a desenvolver a saúde nem nada? Ela surgiu antes de 1940, a educação física surgiu antes de 1940. Antes de 1940, a medicina nem engatinhando não estava. Naquela época você não tinha antibiótico, pneumonia matava, o tifo matava. E já se aplicava... A apendicite era nó nas tripas, você entende? Então, a medicina era... Agora, naquela época surgiu a educação física. Agora, para que serve a educação física? Fazer o aluno perder tempo. Bom, em cima desse tipo de coisa... Agora, para eles, professor de educação física, é ótimo, porque eles dão uma aula que não precisa nem preparar a matéria, professor de matemática, professor de português, professor de geografia, tem que preparar a matéria uma hora mais antes, trabalhosa, entende? E ganha menos do que eles. Ganha menos do que eles porque eles vão às Olimpíadas com passagem de graça, de ida e volta, ficam 15 dias no hotel lá de 5 estrelas, levando um aluno para jogar dardo, pular barreira, sem pular vara, leva umzinho só e fica lá 15 dias. A custa de quem? Do contribuinte. A custa do pobre do brasileiro, você compreende? Quer dizer, onde está gente passando fome, tomando sopa de papelão, agora manda lá um fulano lá, professor de educação física, levando um fulano para jogar dardo. O senhor quer dizer com isso, doutor José Rois, que quem é beneficiado com tudo isso, então, é o professor de educação física? É só ele que é beneficiado. E eles arrastam uma corrente muito grande. Eles elegem vereador, elegem deputado estadual, deputado federal. Quer dizer que tudo em nome da educação física, em nome dos esportes. Em nome do esporte, em nome da coisa ruim, que esporte é coisa ruim. Entendeu? Bom, educação física é uma bobagem. É uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Bom, nós temos muita coisa aqui a poder apurar com o doutor José Rois, porque o assunto é bastante polêmico. Os telespectadores devem estar atônitos com as respostas do doutor José Rois a respeito do assunto, porque realmente todos nós recebemos no dia a dia na imprensa, nos meios de comunicação, que o esporte é vida, que o esporte é a melhor coisa que existe no mundo, que o atleta tem que ser bem alimentado, que o atleta tem que ser bem treinado. Então,
Nós vamos dar um pequeno intervalo, doutor José Rois, e voltaremos dentro de alguns minutos para continuar essa conversa. CBH, o canal que todo mundo vê, todo mundo gosta. Programa O Clube do Meu Coração, a hora mais azul da sua TV. O Cruzeiro passado a limpo por um time de comentaristas especializados. Todos os sábados ao vivo, informando, criticando e analisando o clube do seu coração. PM Serviço. Crie o hábito de inspecionar os pontos vulneráveis de sua residência. Verifique as travas de segurança das portas e janelas. Troque os vidros quebrados. Só abra a porta depois que a pessoa se identificar. Cheque as referências de seus funcionários. Informe seu vizinho que vai se ausentar e peça para ficar atento a qualquer movimento estranho. A solidariedade entre as pessoas evita a ação dos marginais. Polícia Militar. Nossa profissão. Sua vida. Olá, amigos do CBH. O meu nome é pastor Vanderlei Miranda, sou da Igreja Batista da Lagoinha. E todos os dias nós temos um encontro muito gostoso aqui, bem no finalzinho do seu dia, nos últimos minutos. É o programa Noite e Companhia. E como o próprio nome diz, eu faço questão da sua companhia e quero também estar na sua companhia com um propósito: abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Por isso, conto com você, de segunda a sexta, nos últimos minutos do dia. Até lá! Hotel Floresta Mágica, ideal para turismo, lazer, convenções e seminários. A apenas 15 quilômetros do centro de Belo Horizonte. São 30 suítes com varanda, restaurante internacional, piano bar e uma excelente infraestrutura para o seu trabalho ou lazer. Você vai se encantar com os serviços e instalações do Hotel Floresta Mágica e conviver de perto com a natureza. Hotel Floresta Mágica. Telefax 691 1515. Valorize sua obra de arte com a Van Gogh Molduras. Acabamentos exclusivos, peças fabricadas por profissionais especializados. Espelhos Bisoté, molduras nacionais e importadas. Quadros assinados por grandes artistas. Gravuras, porta-retratos e adornos. Van Gogh Molduras, 4 lojas em BH. Van Gogh, moldurando arte com qualidade, 296-3700. Os mais belos e variados tecidos para cama, mesa, banho e confecções em geral você encontra na Tear Têxtil. A qualidade é lá em cima e o preço lá embaixo. A Tear Têxtil vende tecidos direto da fábrica, por isso garante o que diz. Venha conhecer nossa loja, Avenida José Faria da Rocha 4601, no Eldorado. Tear Têxtil, tecendo qualidade fio a fio. 395-2030. Estamos de volta com o programa Gerações, hoje com o tema polêmico, o esporte mata, com a presença do médico, escritor, Dr. José Rois, que fala sobre o assunto conosco. Dr. José Rois, nós já temos aqui uma pergunta de um telespectador. Ele se identifica como Sandro Ávila, lá do Conjunto Califórnia. Ele pergunta: Dr. José Rois, o que seria recomendado para suprir a falta do esporte, a falta de esporte, o qual todos dizem ser benéfico? Não. O povo fala que é benéfico, mas eu te expliquei que isso aí não tem nada de benéfico. O esporte é uma coisa ruim. Agora, suprir o esporte por uma coisa ruim, por outra coisa ruim, eu não acho que não justifica, né? Tem que eliminar. Se a coisa é ruim, você tem que eliminar aquilo. Quer dizer que o senhor acha que o esporte Agora, não faz bem nenhum, que deveria ser eliminado, que seria muito mais benéfico? Muito mais benéfico. Inclusive os jovens deveriam, em vez de ficar masturbando o ego, torcendo para o Atlético, Cruzeiro, Corinthians, eles deviam de pegar esses vídeos cassete, que tem filmes sobre a vida das abelhas, a vida das formigas, que é uma coisa magnífica. Eles introduzem o fio lá dentro
da colmeia e filma a coisa Seria muito mais produtivo, né? muito mais produtivo. Inclusive, podia até estudar Esperanto, por exemplo. O Esperanto é uma língua internacional. Mas o Esperanto, já que o senhor falou Esperanto... E falar com o mundo Mas todo... tem uma ele utilidade essa língua? Tem ela muita é utilidade. É uma língua difundida, já na utilizada. China, no Japão, na Europa toda, se fala o Esperanto. O senhor é mestre em Esperanto também, né? Eu falo Esperanto. Fala bem, né? Falo. Mais de uma atividade do senhor também é essa é o de Esperanto. Esperanto. E o Esperanto é uma língua que não tem verbo irregular, todos os substantivos terminam em ó, todo adjetivo termina em a, todo advérbio termina em e. Bastante curioso. Quer dizer, é muito simples, não tem verbo irregular nenhum. É bem melhor do que... Pela internet, você falar com o mundo todo aí. Então, os jovens, em vez de ficar com esse negócio de ficar torcendo para esporte, eles devem de cuidar de uma coisa assim mais salutar. Mais né? salutar. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui, doutor José Royce, que é o seguinte, a pessoa se identifica aqui como jornalista, aliás, é o jornalista Olavo Frois, que é o produtor desse programa também. Ele está dizendo aqui para o senhor que o coronel Frois, irmão dele, do Olavo Frois, nosso produtor, afirma que vários oficiais da Polícia Militar já tiveram problemas de saúde logo após uma partida de futebol de salão. Ele cita, por exemplo, o caso do coronel Cobucci, que logo depois de uma partida de futebol de salão, teve que ser internado, passou por uma cirurgia de ponte de safena. Teve um caso também de um dentista da Polícia Militar que faleceu depois de uma partida de futebol de salão. A pergunta do Olavo Frois, nesse caso, jogar futebol de salão é perigoso? Mata também? Não, nesse caso aí, eu acho que o futebol de salão, ele não é tão nocivo quanto o futebol de campo, o futebol comum, entende? Comum. É porque o indivíduo, ele corre, antes dele adquirir aquela velocidade total, ele já tem que parar, que o campo é muito pequeno, entende? Eu acho que essa morte desses pessoal aí pelo futebol de salão é mais uma morte genética, quer dizer, o dia dele... Estava predisposto para morrer naquele dia. Não foi bem o futebol de salão. Não foi bem o futebol. Não, o futebol de salão também, ele é prejudicial, porque ele também é um pouco violento, mas não é tão violento assim não. Quer dizer que ele, para dar um infarto, eu acho meio difícil, porque o indivíduo estava meio predisposto. Já estava predisposto. Aliás, uma coisa, o senhor falou em predisposição, o sujeito morrer, que está o dia determinado, existe essa história, é verdadeira essa história de que o cidadão praticando esporte, e principalmente o esporte mais vigoroso, mais forte, mais pesado, a tendência dele é aumentar o seu tempo de vida? Não, pelo contrário, ele vai diminuir o tempo de vida dele. Ele vai diminuir o tempo? Qualquer um. Quer dizer que o esporte, então, não acrescenta pelo seguinte, qualidade de vida e tempo de vida também? Não, absolutamente. Vai diminuir o tempo de vida dele. E a saúde também, entende? E a saúde Porque também. o esporte é uma coisa estressante, né? Começa por aí, a maioria é estressante. Então, na nossa vida diária, o estresse funciona. Quer dizer, nós estamos sempre sujeitos ao estresse. E o estresse determina aumento de produção de adrenalina e glicocorticoide. O glicocorticoide é uma substância, é um hormônio que impede a entrada nas células da substância, glicose, aminoácido, gordura. Ela impede a entrada na célula, dificulta a entrada. Se dificulta, ele está dificultando a saúde do indivíduo. Agora, por outro lado, o indivíduo faz o excesso, ele aumenta a musculatura, aumenta o tamanho do coração, fica o coração mais potente, mais potente mesmo, mas em compensação houve um aumento de tecido para ser nutrido pelo próprio coração. Quer dizer, então, o indivíduo... O coração vai trabalhar mais do que a capacidade dele normal. Porque o indivíduo, um indivíduo normal, que tem um coração normal, esse coração tem que trabalhar um tanto, né, para mandar sangue para todas as partes do corpo. O indivíduo que hipertrofiou os músculos do tórax, ou então dos membros inferiores, e o coração vai ter que nutrir também esse excesso de tecido que foi criado. Mas se ele vai ter que nutrir mais tecidos, naturalmente esse indivíduo tem que viver menos, porque então ele não pode viver mais, vai viver menos. Então isso vai contra, inclusive, a opinião dos médicos que recomendam para a pessoa que está estressada a prática de esporte, então ela não é saudável. Não, a parte de esporte não é saudável, porque ela é estressante também. Ela é estressante, quer dizer, estressante. Vai agravar o estado do paciente. Se o indivíduo já está estressado,
ele vai ficar mais estressado, né? Porque todo exercício violento, ele aumenta a produção de adrenalina e glicorticoides, são os hormônios estressantes. Agora, no livro do senhor, doutor José Rois, no Esporte Mata, que nós já apresentamos aqui, inclusive ele é editado pela editora O Lutador, quem tiver interessado nesse livro, ele está, inclusive, vocês podem ver aqui, dá um close, a produção gostaria que desse um close, nesse livro, O Esporte Mata, as pessoas, nesse livro aqui, inclusive, o senhor cita, eu achei muito interessante, é algo bastante polêmico e vai contra todo tipo de informações que nós temos com respeito ao esporte, é a respeito da natação. O senhor diz claramente nesse livro... É o pior esporte, natação. O senhor fala que é o pior esporte? É o pior esporte. Mas por que isso? Mas é pelo seguinte, porque na natação, a água resfria a superfície do corpo. Então você não pode eliminar o suor. Então aquele suor que era para ser eliminado, porque na corrida, na natação, no caso aí, o indivíduo está produzindo energia, porque a queima da glicose, o produto final dela é gás carbônico e água. Então, é um aumento de produção de água. Então, o coração, esse aumento de produção de água vai para o sangue e aumenta a pressão sanguínea. O coração, então, ele vai trabalhar contra uma pressão sanguínea momentaneamente aumentada. Então, se ele vai trabalhar contra a pressão sanguínea momentaneamente aumentada, esse coração ele vai ter que se desfazer dessa água. Mas como ele vai desfazer dessa água? Para onde ele vai eliminar a água? Porque durante a natação, durante o esporte, quando esporte violento, esporte aeróbico, o rim se fecha. Mas aquela atitude... Então a água não pode ser eliminada. Se a água não pode ser eliminada, ela vai ser retida. Agora, se o indivíduo não tiver um coração muito bom, esse indivíduo ele pode ter um colapso e morrer em consequência da natação. Inclusive, eu uma vez peguei uns jovens lá no Minas e mandei eles dar uns tiros. Eu examinava a pressão antes e depois que ele nadava. Nadava assim uns 25 metros, eu media a pressão antes e depois. Atravessava a piscina de um lado e do outro e voltava. Eu media a pressão antes e depois. 2 desses rapazes, 2 tinham pressão de 12/9. É uma pressão convergente, o coração é fraco. Um deles era filho de médico. Eu até falei que seu pai, você não deve praticar esporte, não. Mas é aquela história que tem, que a gente conhece de muitos anos, que principalmente para criança que tem asma, né? Criança asmática, que a atividade em piscina, natação é boa. Não, isso aí realmente, isso aí não é natação. Mas não como esporte. Não, não é natação. Não é natação. Aí não, a criança vai tomar aquele choque, isso é bom. Isso é bom. É bom para a criança. Inclusive o fulano que vai nadar e dá um tiro ou 2 numa piscina, isso aí não é esporte também, não. Isso é mais lazer, né? O que o senhor diz de esporte seria, no caso, para competição. Não, eu que está nadando para buscar um prêmio, buscar uma vitória. Uma medalha. Uma medalha. Geralmente é um cara meio frustrado, que não conseguiu nada na vida, então para querer arranjar uma medalha pelo menos, né? Mas diante disso, o senhor está jogando por terra todo aquele trabalho que o próprio governo, aliás, os governos de todo mundo dizem que o esporte seria bastante saudável, estimulam os atletas a competir em Olimpíadas, em torneios. Inclusive nós temos aqui até ministro extraordinário do esporte, né? Exatamente. Isso é porque o nosso povo é muito demagogo, né? Gosta de fazer demagogia, coisa. Isso aí dá voto. Então o governo cria aí várias coisas relacionadas com o esporte, estimula isso aqui. E você sabe que ele vai depois receber muito voto à custa disso. Quer dizer, que no fundo, na opinião, na ótica do senhor, o esporte é uma jogada de marketing que visa grandes interesses. Isso. Interesse comercial, interesse político. Mas é uma coisa ruim, né? E é uma coisa ruim ainda por cima. Coisa ruim, Quer dizer, agora, doutor José Rois, por que o pessoal, ninguém tem coragem de dizer isso que o senhor está dizendo? Por qual motivo? Porque, na verdade, eu acredito que o senhor não é o único que sabe dessas coisas, porque acredito que muitos outros médicos... Aí acontece o seguinte... Qual é o problema? O que está acontecendo aí, nessa coisa toda, o que está acontecendo é o seguinte. De uma maneira geral, os cardiologistas fazem uma confusão muito grande sobre o trabalho do coração. Você entende? Inclusive, eu li uma vez no estado de São Paulo, no dia 28 de junho de 1988, uma cardiologista do INCOR de São Paulo e professora de fisiologia
da Universidade de São Paulo, ela falou que o atleta tem um coração mais lento porque ele trabalha menos, compreende? Mas não é o coração do atleta trabalha menos, é porque ele é mais lento porque ele trabalha mais, não é porque ele trabalha menos, não. É o contrário. É o contrário. É o contrário, você compreende? Sim. Quer dizer, o indivíduo hipertrofiou o coração, hipertrofiou os músculos da coxa, virou uma pata de elefante. O coração tem que nutrir aquilo, você não é médico. Mas você sabe que um indivíduo normal, o coração trabalha para nutrir os membros inferiores, os membros superiores, nutrir as partes todas do corpo, tá certo? Mas se hipertrofiou, ele vai ter que nutrir o excesso de tecido criado também. Então ele vai ter que trabalhar mais. E ele trabalhando mais, ele envelhece mais rápido também. Também. Agora eu vou trocando em miúdo. Vamos supor que um indivíduo normal, ele manda 100 ml de sangue em cada batida. Então, se ele tem o pulso dele é de 80 batimentos por minuto, então ele vai mandar 8.000 num minuto, tá certo? Agora, se o indivíduo hipertrofiar o coração e ficar mais lento, ele é um atleta, então vamos supor que está batendo 40 vezes por minuto. Mas ele vai ter que mandar 200 ml de cada vez. Vai obrigar o coração a trabalhar mais. Não, o coração já trabalha, ele é mais potente. Ele é mais potente. Ele está mandando 200 ml, compreende? Mas então é o seguinte, aí o trabalho foi igual. Não foi menos, não, já foi igual, não foi? Exato. Mas acontece o seguinte, e o tecido criado em excesso? Não vai ser nutrido? Vai ser nutrido também. Então o coração tem que dar mais umas 2 batidas, não 40, tem que dar 42. Ou então o coração tem que mandar, em vez de 200, 205 ou 210 ml, porque tem o excesso de tecido que foi E isso criado. não traz benefício nenhum para ele como ser humano. Não, é só prejuízo. Só prejuízo. Só prejuízo. Bom, doutor José Rosa, nós temos mais um pequeno intervalo. Nós voltaremos daqui a pouquinho para poder continuar com esse papo polêmico a respeito do esporte mata, vendo a opinião aqui do doutor José Rosa. Você, telespectador, pode aproveitar esse intervalo e fazer a sua pergunta para nós, se você está questionando, você concorda ou não, se você tem alguma dúvida a respeito da prática do esporte, você ligue para nós aqui do CBH. CBH, o canal que todo mundo vê, todo mundo gosta. Belo Horizonte é notícia diariamente aqui no CBH. Informação de qualidade em primeira mão. O jornalismo que você quer ver na TV. Câmera 30, o jornal do CBH. Tem gente com medo, vivendo em cativeiro, seja na favela ou dentro da mansão. Liberdade sim, violência não, você pode ajudar, é só participar, Paulo é protegida. E aí, ser humano, qual o valor da sua vida? Quando é que vai parar essa tal depredação da raça humana que faz essa nação? Polícia Militar, sim! Polícia Militar, yeah! Preserve o ser humano. Ei, acorde! A cada 5 minutos sai um prêmio nas raspadinhas da Mineira. A sorte pode estar em suas mãos. É só raspar. Com apenas 50 centavos, você pode ganhar motos, bicicletas e muito dinheiro. Vem, tente você também. É fácil raspar e ganhar nas raspadinhas da Mineira. Segurança eletrônica 24 horas. Cerca eletrificada, alarme inteligente, circuito fechado de TV, monitoramento à distância, câmera camuflada. Proteja seu patrimônio. Alerta Segurança Eletrônica. Ligue 291-1094. Hotel Floresta Mágica. Ideal para turismo, lazer, convenções e seminários. A apenas 15 quilômetros do centro de Belo Horizonte. São 30 suítes com varanda, restaurante internacional, piano bar e uma excelente infraestrutura para o seu trabalho ou lazer.
Você vai se encantar com os serviços e instalações do Hotel Floresta Mágica e conviver de perto com a natureza. Hotel Floresta Mágica. Telefax 691 1515. Valorize sua obra de arte com a Van Gogh Molduras. Acabamentos exclusivos, peças fabricadas por profissionais especializados. Espelhos bisotê, molduras nacionais e importadas. Quadros assinados por grandes artistas. Gravuras, porta-retratos e adornos. Van Gogh Molduras, 4 lojas em BH. Van Gogh, moldurando arte com qualidade, 296-3700. Os mais belos e variados tecidos para cama, mesa, banho e confecções em geral você encontra na Tear Têxtil. A qualidade é lá em cima e o preço lá embaixo. A Tear Têxtil vende tecidos direto da fábrica, por isso garante o que diz. Venha conhecer nossa loja, Avenida José Faria da Rocha 4601, no Eldorado. Tear Têxtil, tecendo qualidade fio a fio. 395-2030. Estamos de volta com o programa Gerações, hoje debatendo o tema polêmico Esporte Mata, com a presença do Dr. José Rois, médico e escritor. Dr. José Rois, nós temos algumas perguntas que chegaram aqui, como o nosso tempo está indo rapidamente, nós temos que fazer as perguntas dos nossos telespectadores. O Cláudio Siqueira, ele é esportista lá do bairro Santa Efigênia, ele pergunta: o ex-deputado Luiz Eduardo Magalhães, filho do ACM, morreu após uma caminhada. O senhor disse que longas caminhadas faz bem à saúde. Como o senhor explica isso? O senhor recomenda, então, o sedentarismo? Não, eu não recomendo o sedentarismo, eu recomendo as longas caminhadas, como eu falei, né? Mas ele não deve ter morrido por causa que fez longa caminhada. Ele morreu porque chegou a hora de morrer. O mesmo caso do outro. Chegou a hora. Chegou a hora. A caminhada não tem nada a ver, não. Podia estar dormindo, caminhando, almoçando. Chegou o momento ele morreria do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A caminhada não entra aí, não. Nem contribuiu para que ocorresse isso? Não, ele estava caminhando. E nós precisamos fazer longas caminhadas. Eu faço todo dia. 1h30 de caminhada. Caminhada, não mas corrida. Eu não ponho aquilo, como é que chama? Antônio. Aquela viseira, não, eu não faço lá na Praça da Liberdade. Eu caminho na cidade, olhando vitrine, olho no relógio 40 minutos. Agora, por que o senhor acha que a caminhada é a melhor prática de exercício físico que tem? Não, é que você precisa não ficar no sedentarismo. Senão vai acumular gordura aí, coisa. Além do benefício físico de estar caminhando, queimando as gorduras. Manter o peso e coisa. O senhor também está, como se diz... é a melhor hora de você raciocinar sobre qualquer problema, que você sair meditar um pouco, não é isso? É melhor do que sentado numa cadeira, no seu quarto. Você sair andando, você resolve seus problemas muito melhor do que, compreende? As longas caminhadas é ótimo. Quer dizer que tem esse lado psicológico que é bastante benéfico, né? Também. Bom, nós temos uma outra pergunta aqui também, é do Henrique, lá da Savassi. O Henrique pergunta: Dr. José Rois, a atividade física é essencial para o ser humano, principalmente no sentido de se evitar a atrofia dos membros e articulações, além do que evita a acumulação de gordura no organismo, evitando assim cardiopatias. O Dr. Rois está negando tudo isso. Quem está certo, afinal de contas? Todos os outros médicos ou só o senhor? Não, eu não estou negando coisa nenhuma. O que ele está falando, tudo isso aí é certo. Você tem que fazer caminhada para evitar a acumulação de gordura e coisa. Eu não estou contra, não tem aí outros médicos contra isso, não. Quer dizer, todos os médicos são favoráveis a isso. Fazer longas caminhadas porque você evita acúmulo de gordura. Mas isso só está respondendo especificamente, sugerindo que as caminhadas realmente é a única prática benéfica. É o único hábito salutar. Salutar. Não é esporte, não. Pois é, esporte é coisa ruim, né? Quer dizer, é bom para a gente, inclusive, diferenciar aqui para o telespectador que o doutor o que é coisa ruim e o que é coisa boa. O que é coisa ruim e o que é coisa boa. Esporte é coisa ruim. Então, longas caminhadas, eles costumam chamar de esporte. De esporte. Mas não é. Esporte, longa caminhada não é coisa ruim. Longa caminhada é uma coisa boa. Mas a correria, correr... Não, aí faz mal. Eu vi um correndo lá na praça
da Savassi sábado passado. Um cara careca ainda por cima. Sendo que o próprio Cooper falou que esse negócio de correr, porque ele mandou todo mundo correr, botou todo mundo correndo. No primeiro momento era era... o presidente da República, todo mundo correndo. Todo mundo correndo. Depois ele foi para a televisão e colheu mais uma glória. Ele falou, aquilo que eu falei é bobagem, vocês passam a borracha naquilo, não é por aí. Tem que correr não é bom. Não traz benefício nenhum. Não traz benefício nenhum, mas sábado passado eu vi sábado um careca correndo ainda. Correndo, tem gente correndo. O cara que mais mal fez a humanidade foi Cooper. Quer dizer, por isso, se vê até hoje tem gente correndo. Tem muitas pessoas que até hoje adotam o método. Ele plantou uma ruindade e a ruindade vingou. Vingou. Mesmo ele tendo desmentido, não é isso? Mesmo ele tendo desmentido. Porque ele teve a hombridade e a ética de chegar e falar, o que eu disse está tudo errado. Passa a borracha que está tudo errado. Então, o senhor quer dizer o seguinte, que possivelmente pode acontecer, o senhor não acredita nisso, que daqui a uns anos alguém pode vir a dizer, uma figura, uma autoridade máxima nesse país, ou no mundo da ciência, dizer que o esporte, os esportes que são praticados hoje, realmente fazem mal à saúde? O senhor acredita que isso pode vir a acontecer? Mas todo mundo sabe que faz mal, né? Todo mundo sabe, não. Quer dizer. Não, só que não tem coragem de dizer. Não fala. O pessoal da educação física deve saber disso. Mas é o pessoal de educação física... Eles devem saber, porque estão no métier e coisa, devem saber disso. Eles não têm interesse de assumir isso. Não, o interesse deles é ir para Sydney, agora é Sydney, né? Nas Olimpíadas. Aí eles têm interesse nisso. Quer dizer, isso o resto é que se dane, você está entendendo? Quer dizer, ninguém tem interesse com a saúde do povo. Não. Querem ganhar dinheiro em cima. Então, o que é bom para se ganhar dinheiro hoje, não importa que o cidadão... Com a saúde dos outros, não. Que a saúde seja levada em segundo plano. Não, isso aí fica em segundo plano. Quer dizer, para que nós tenhamos mais tarde alguém dizendo, aquele esporte, aquela corrida, como o Cooper falou, aquela corrida que você fazia quando você tinha 30 anos, 40 anos, isso aí é um verdadeiro veneno. Isso pode acontecer. O cidadão falou, aquele pessoal que praticava esporte, que corria, que pulava vara, que praticava natação, que jogava basquete, essa coisa toda, de repente aquilo tudo era uma panaceia, aquilo tudo fazia mal. Só quer dizer que isso pode até acontecer, como o Cooper já desmentiu. Não, tem que ser assim, ué. Agora me diz, já que nós estamos falando em esportes, o que o senhor me diz do futebol, como ele é praticado? Ele é bom ou é ruim? Porque o futebol é esporte viril. Não, ele é violento, igual violento. É violento, é um esporte aeróbico, é prejudicial, sim, à saúde. Mas vem cá, mas nós moramos num país muito pobre. O Pelé, por exemplo, ele possivelmente pode ser que ele viva menos uns 4 ou 5 anos, porque praticou o esporte muito tempo, tá certo? Mas vem cá, ele era engraxate. Hoje ele é muito rico e tem fama, é cidadão no mundo, cidadão mundial. Cidadão mundial, você está entendendo? Claro. Agora, viver menos 5 anos em troca de tudo isso aí, não é melhor não? Ronaldinho. O caso do Ronaldinho. O Ronaldinho, Zico, você entende? Mesma coisa, era pobre. Ronaldinho ele vivia em Madureira, aí era paupérrimo, e hoje ele é riquíssimo, tem mais de 100 milhões de dólares. Aliás, então, tem uma opinião... Tem uma compensação, né, muito grande. Aproveitando a Mas deixa... que faz muito mal, faz. Faz mal. Muito mal. E aproveitando a deixa do senhor, já que o senhor falou em Ronaldinho, e o assunto quente no momento é a respeito da contusão do Ronaldinho, o senhor como médico estudioso, o que o senhor diz? Terá sido excesso de ginástica, excesso de práticas pesadas de musculação, de educação física, essa coisa toda, para torná-lo um robô, torná-lo uma máquina, um fazedor de gol. Só acho que isso pode ter levado a ele ter tido essa contusão pela segunda vez em poucos meses? Não, o que aconteceu foi a alimentação dele errada. A alimentação? A alimentação errada, você compreende? Se ele continuasse fazendo a alimentação que ele fazia quando ele era pobre lá em Madureira, entende? Ele não teria acontecido o que aconteceu. Quer dizer, só quer dizer que... Nos morros aí, você vai em qualquer morro aí, durante a tarde, está lá esses garotos jogando bola, joga a bola 2, 3, 4 horas seguidas. Você não vê Aqueles garotos magrelinhos, né? Não vê uma distensão, não vê uma ruptura de ligamento, não é nada disso, entende? Porque eles alimentam mais na base de feijão e arroz só. Aliás, no futebol amador, é pródigo da gente ver aqueles jogadores sem nenhum cuidado físico ou alimentar, e não terem essas contusões. No esporte amador não acontece isso, raramente, né? Exato. No profissionalismo... Mas no profissionalismo eles enchem o indivíduo de proteínas, carne, ovo e queijo,
Então isso aí vai desviar para aumento de produção de glicocorticoide e que é o hormônio que impede a entrada das substâncias nos tecidos, então condiciona pontos fracos, então estiramento e ruptura de ligamentos. Quer dizer que nós teríamos muitos melhores atletas se nós alimentássemos eles Melhor. melhor, entre aspas, né? Com pouca proteína, com pouca carne, pouco ovo, deixasse a alimentação deles... Menos. O Chitene, de 1902, ele colocou um grupo de atletas numa dieta desse tipo, baixa de proteína, bem pobre em proteína. Um deles chegou a vencer um consumado campeão de ginástica. Isso foi em 1902. Aliás, o senhor estava comentando comigo antes do programa o caso específico do Ronaldo da Costa, aquele também foi ganhador. Como é que foi a história dele? Ele ganhou a São Silvestre, depois alguém deve ter falado com ele, você é um magrelo, um indivíduo que é atleta tem que ter músculo. Você vai lá para Bolívia e treina lá, que lá é altitude muito O coração alta, vai exigir mais respiração. Musculatura, você vai ficar musculoso, e você tem que ser atleta, assim, você tem que ir lá. Então ele foi, ficou lá uns tempos lá e voltou. Quando foi correr a São Silvestre, não chegou nem em quinto lugar. Quer dizer que enquanto ele era magrelo, com pouca saúde, ele conseguiu ganhar. O outro queniano também, o que ganhou por a quarta vez seguida, é pele e osso, é um magrelo. É um magrelo. O cara mais sadio da face da terra é um mago estênico. Mago estênico. É aquele que come muito? Não, é um mago que não tem doença, entende? Ele come a beça e não engorda. É pele e osso. Esse indivíduo é mago estênico, é o indivíduo mais sadio da face da terra. Não é o Hércules, aquele negócio de fazer ginástica, educação física, se transformar o cara num Hércules, aquilo é do tempo dos gregos antigos, é que já ficou para trás há muito tempo. Mas esse pessoal da educação quer manter essa situação porque eles levam muita vantagem. Né? Há um interesse financeiro em tudo, né? Ele vai lá e fala, não, esse livro não pode vender, não. Esse livro, então, aqui do senhor é um livro maldito. Maldito. Esse Esporte Mata, se colocar esse livro nas livrarias, ele não vai conseguir vender nada, não é isso? Não, vendeu. Vendeu 17, mas eles baixaram lá e falaram, você tem que ter esse livro da vitrine. Houve boicotes, porque para ninguém interessa um livro com essa mensagem, o Esporte Mata, quando todo mundo está dizendo que o esporte é vida, não é isso? E eles querem ir a Sydney e outros lugares depois, né? Aí o pessoal está querendo ganhar medalha, ganhar prêmios, os professores de educação física... E eles põem na cabeça dos jovens inocentes e úteis que é bom ganhar uma medalha e coisa, e eu sempre fico aqui na cabeça e vai lá satisfazer o professor. Então vai o professor levando um aluno para fazer saltos ornamentais, para salto com vara, salto sem vara. Doutor José Rois, nós vamos dar mais um pequeno intervalo e nós voltaremos dentro de alguns minutos para continuar o nosso debate. CBH, o canal que todo mundo vê, todo mundo gosta. Imagine um lugar onde você é amado e querido por todos. Imagine este lugar com pessoas que sempre vão saber como você se sente, mesmo sem dizer nada para elas. Esse lugar existe. Não é o céu, não é perfeito, mas é bem perto disso. A família. Não está na hora de dedicarmos a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Defenda seus direitos no programa Artigo 5º. O cidadão tem prioridade. Conheça um pouco mais sobre o exercício diário da cidadania. Apresentação, Dr. Cláudio Perê e doutora Ana Lília Fernandes. Artigo 5º. Brasileiríssimo, o melhor da MPB, bossa nova, tropicália, samba, música mineira e nordestina. Um espaço aberto para os artistas brasileiros, fazendo das noites de terça o seu encontro com o que há de melhor na nossa música popular.
qualidade de vida no CBH, Cidade Aberta. Entrevistas, variedades, beleza, saúde, estética, esoterismo, arte e cultura. Cidade Aberta, a sua revista feminina. Apresentação, Clauzi Soares. Venha comemorar os 500 anos do Brasil em um show inesquecível. Minas Canta Liberdade, dia 22 de abril no Parque da Gamileira. Retire seu ingresso gratuitamente nos postos da Belodur, nas regionais da Prefeitura de Belo Horizonte e na Assembleia Legislativa. Um show de 500 anos. Promoção Assembleia Legislativa. Patrocínio Banco Itaú, Ministério da Cultura e Telemar. Valorize sua obra de arte com a Van Gogh Molduras. Acabamentos exclusivos, peças fabricadas por profissionais especializados. Espelhos bisotê, molduras nacionais e importadas. Quadros assinados por grandes artistas. Gravuras, porta-retratos e adornos. Van Gogh Molduras, 4 lojas em BH. Van Gogh, moldurando arte com qualidade, 296-3700. Os mais belos e variados tecidos para cama, mesa, banho e confecções em geral você encontra na Tear Têxtil. A qualidade é lá em cima e o preço lá embaixo. A Tear Têxtil vende tecidos direto da fábrica, por isso garante o que diz. Venha conhecer nossa loja, Avenida José Faria da Rocha 4601, no Eldorado. Tear Têxtil, tecendo qualidade fio a fio. 395-2030. Estamos de volta com o programa Gerações, agora no último bloco, hoje debatendo o tema O Esporte Mata com o Dr. José Rois, médico e escritor. Bom, Dr. José Rois, nós temos aqui algumas perguntas, como o nosso tempo está se esvaindo, nós temos que ser rápido e ágil para poder atender as perguntas dos nossos telespectadores. Nós temos aqui uma pergunta do Arthur de Souza, lá do bairro Santo Agostinho. Suas opiniões sobre a não prática de esporte não é muito radical, doutor José Rois, pois esporte para muitos é sinônimo de qualidade de vida e lazer. Não, qualidade de vida e lazer não é não. O esporte é coisa ruim. Quer dizer, radical eu estou sendo realmente, pois todo mundo fala que o esporte faz bem, que o esporte é vida, e eu estou dizendo que não é vida. O esporte não é. Primeiro, os médicos não sabem o que é vida. Nenhum médico sabe o que é vida. Começa por aí. E ele também, que é lá de Santo Agostinho, você pergunta o que é vida, ele não sabe. Não sabe. Eu também não sei. Não é só ele que lá de São Agostinho não sabe, eu também não sei o que é vida, não. Ninguém sabe o que é vida. Então eles põem lá assim, esporte é vida. Isso é para vender. É marketing. É marketing para fazer marketing. negócio. Agora, que eu estou sendo radical, estou sendo radical mesmo. Me faço questão de ser, porque para mim o esporte é ruim. E eles falam que é bom, então aí não deixa de ser radical. E muito radical. Não é pouco, radical. não. É bastante radical. É, porque normalmente a pessoa é radical quando ela não tem, quando ela tem coragem de dizer, de repente, coisas que a maioria não tem coragem de dizer, não é isso, doutor José Rois? Mesmo sabendo que a situação, que o esporte, no caso específico, como é o assunto que nós estamos discutindo, não faz bem, as pessoas não têm coragem de expor sua opinião. Isso é uma grande virtude que o senhor tem, porque, na verdade, o senhor, como médico já com quase 80 anos, aposentado, hoje vive Não, eu também estudei mais de 20 anos. O senhor também é um estudioso do assunto. Eu estudei mais de 20 anos. O senhor não está falando aqui simplesmente como um leigo, só porque o senhor é médico, dando opiniões. O senhor é um estudioso, não é isso? Eu estudei isso mais de 20 anos. Mais de 20 anos. O senhor está falando com conhecimento de causa. Bom, nós temos uma outra pergunta aqui, que é da Renata Ferreira, lá do Caiçara. Ela pergunta, a alimentação sugerida pelo senhor para um esportista de classe baixa não traria subnutrição ou aumento de carboidratos? Não. Não traz não, porque essa questão de que ela está chamando de baixa nutrição aí, não existe não, você compreende? Eles criaram a partir de 1931, foi o Gilk e o Ox, foram lá na África. Dois americanos? Europeus. E foram lá e fizeram um estudo da alimentação dos Kikuyu e Maasai. O Kikuyu é mais viris, os Maasai eram vegetarianos e os Kikuyu
E os Maasai eram carnívoros. Então era mais verídico, igual os outros, os Kikuyu, eram vegetarianos, era mais raquítico, mas a alimentação dele era na base só de milho, só comia milho. O conceito que come só milho não pode ter boa nutrição, não. O que eu estou propondo é uma alimentação baixa de proteína. A alimentação ideal é uma alimentação baixa em proteína. Agora, só quero dizer que vamos simplificar. O atleta que se alimenta basicamente de arroz com feijão e uma carninha de vez em quando, ele está bem alimentado para a prática de esporte? Muito bem alimentado, para tudo. Para tudo? Para tudo. Quer dizer que ele está com a comida bem balanceada. É a melhor alimentação. Não é uma comida pobre. Essa que você falou é não, a melhor alimentação. É riquíssima. É rica. Riquíssima. Ela pode ser a comida do pobre, mas não é uma comida pobre. Não, é comida excelente. Excelente. É a melhor alimentação que você falou, é essa aí. Quer dizer, isso derruba muitos conceitos de que nós temos uma alimentação precária, não é isso? Não existe alimentação precária. Nessa que você propôs aí, não. Nós temos uma outra pergunta, doutor Zé Rosa, porque nosso tempo está correndo. É o seguinte, o ritmo cardíaco que é trabalhado através do esporte, principalmente para os cardíacos, é prejudicial, na sua opinião? Explique, por favor. Essa pessoa não se identificou. O ritmo cardíaco que é trabalhado através do esporte, principalmente para os cardíacos, é prejudicial, na sua opinião? É muito prejudicial porque... O sujeito cardíaco, ele não deve praticar esporte? Nenhum. Nenhum esporte. Nada é recomendado para o cardíaco? O cardíaco não faz nenhum esporte. Talvez seja isso. Qualquer pessoa pode fazer longas caminhadas, mas esporte nenhum. Agora, quem é cardíaco que não pode fazer. Que não pode fazer nada. Fazer nenhum. Nem a caminhada? Devagar e sempre pode. Bom, a outra pergunta aqui vem lá do bairro Aparecida, é a Alzira, que ela diz: Guilherme, parabéns pelo programa. Doutor José Rosa, dançar também é um bom esporte? Não, dançar é um excelente... Eu acho que é melhor do que fazer longas caminhadas. Não faz mal nenhum, Não, porque além de você fazer as longas caminhadas dançando, você tem a música que te acalma, que te põe mais alegre. Você não vê um sujeito dançando com a cara fechada, de triste. Isso. Você não vê um fulano dançando triste. Você não vê. Você pode ir qualquer onde, você não vê isso. Então, em vez de fazer longas caminhadas, fala com ela que a dança todo dia é melhor. Dançar é a melhor coisa. É melhor, mas não é esporte isso não. Isso não é esporte. Chamar de esporte. Aí eu costumo dançar, se ela for chamar de esporte, eu vou parar de dançar. Porque eu sou radical, sou contra o esporte. Isso. Acho que o esporte faz mal, o esporte é uma coisa ruim. Agora, doutor Zé Rosa, como nós estamos quase acabando, nós temos aqui mais duas perguntas que eu gostaria que o senhor me respondesse bem rápido. Hoje a moda são as academias de musculação e ginásticas femininas. O senhor alega também que para a mulher ficar bela de forma física não precisa fazer ginásticas. Como pode ser isso se vemos as academias lotadas todos os dias? Mas isso é natural que aconteça, porque tem muito interesse financeiro aí por trás